Doença neurodegenerativa é uma doença que compromete o sistema nervoso central, as células do sistema nervoso central. E quais são essas células? Os neurônios. Os neurônios são células que, quando elas danificam, elas não se regeneram. Então, quando a gente tem um comprometimento no sistema nervoso central, ele é irreversível. E a demência é uma doença neurodegenerativa irreversível e progressiva. Por que progressiva? Porque ela avança, ela é dinâmica, ela não para, ok? Sendo assim, ela compromete a função cognitiva. O que é função cognitiva? Função cognitiva são as funções que estão diretamente relacionadas com atenção, memória, raciocínio, comportamento, orientação no tempo e no espaço, planejamento, linguagem. Beleza? Vou falar de novo para ficar bem gravado. O que é demência? Demência é uma doença neurodegenerativa que compromete a função cognitiva. E o que é doença neurodegenerativa? São doenças que danificam as células do sistema nervoso central, que são os neurônios. Ela é progressiva e irreversível. Ela é dinâmica, ela não para. E ela é irreversível porque ela não tem cura, ok? E quais são as funções cognitivas? Raciocínio, memória, linguagem, planejamento, orientação no tempo e no espaço. Beleza? E nós temos alguns tipos principais, as mais comuns de demência. Nós temos o Alzheimer, que todo mundo que fala demência, a gente já pensa no Alzheimer, mas não tem só esse tipo de demência. Nós temos o Alzheimer, temos a demência vascular, demência de corpo senil, de corpo de Lewy, temos a demência senil, temos a demência frontotemporal e tem também a demência de Parkinson. A primeira que nós iremos falar é a demência de Alzheimer, que é a mais conhecida, a primeira, que está no topo, tá? A mais conhecida e a mais comum e também uma das demências mais caras. Por quê? Ela é uma demência que custa muito para o governo e o paciente, quando tem demência de Alzheimer, ele fica muito tempo doente, precisando dos cuidados do Sistema Único de Saúde e também do SUS, né? Sistema Único de Saúde, do SUS, tá bom? Ela é uma doença neurodegenerativa, compromete a função cognitiva, mas a função cognitiva que ela mais danifica é a memória, ok? Então, o Alzheimer está diretamente relacionado com a memória. O primeiro sintoma do Alzheimer é a memória que fica comprometida. A memória recente, porque a memória passada, ela fica preservada. Então, quando a gente desconfia que o paciente está com uma demência de Alzheimer, primeiro sintoma que a gente desconfia é a memória. Ele esquece coisas que ele acabou de falar, ele repete muito as coisas, ele esquece nome de objetos, ele traz no presente o passado, então coisas que ele fazia muito, que ele vivia muito, traz a mãe que já morreu, o pai que já morreu, começa a chamar o filho de pai ou a filha de mãe. Então vai tendo essas confusões. Começa também a ter desorientação no tempo e no espaço. No tempo, porque ele não recorda dias, meses ou ano ou momento que ele está vivendo. E o espaço, ele não se recorda do lugar em que ele está. Ele começa a estranhar o ambiente que ele mora, falando que ali não é a casa dele,
ok? É uma doença que é difícil de ser diagnosticada no que diz respeito ao diagnóstico de imagem e de sangue. O diagnóstico clínico é o que a gente mais vê, né? Mais sabe, que os médicos examinam, fazem a avaliação e eles já falam, ó, é Alzheimer. Mas vamos fazer alguns exames para descartar outras patologias. Aí ele vai pedir exame de sangue, vitamina B12, vai pedir exame de tireoide, de glicemia. Por quê? A vitamina B12 baixa no sangue, hipotireoidismo e também a hipoglicemia traz confusão dos sintomas do Alzheimer, tá bom? O tratamento dessa doença é feito com alguns medicamentos, risperidona, o galantamina e também a donlepezina. A quetiapina também é um bom indício para o tratamento dessa doença. Como eu disse, ela não tem cura, mas diagnosticar o quanto antes é melhor, porque vai diminuir a progressão da doença. Então, quando a gente descobre o quanto antes, a gente consegue fazer com que a doença não progrida tão rápido. Ela vai mais devagar. A gente consegue viver com aquele paciente com mais qualidade de vida, ok? Para prevenir a demência de Alzheimer, é preciso modificar comportamentos, os hábitos, tanto alimentares quanto de atividade física. Na alimentação, é importante diminuir o consumo de carboidratos e açúcar. Tem estudos que comprovam que o açúcar em excesso, ele desenvolve o Alzheimer. Por quê? A causa do Alzheimer ainda não é tão clara, mas quando o paciente vai a óbito, que vai fazer os estudos da autópsia, identifica-se um acúmulo de placa de amiloide no cérebro. É uma placa de proteína, um acúmulo, um amaranhado de proteínas no cérebro, tá? E tem grande relação com o açúcar. Fazer caminhadas ou atividade física pelo menos de 150 a 175 minutos por semana. Atividades mentais como palavras cruzadas, jogos, cálculos, essas coisas previnem também o Alzheimer. Estudar, ler bastante, prevenir a hipertensão, diabetes, prevenir também a depressão, dormir bem, tudo isso previne o Alzheimer. Outros estudos dizem que tratar a perda da audição também pode prevenir o Alzheimer também, tá? Tem vacina para quem tem Alzheimer, para que o Alzheimer não venha progredir tão rápido. Essa vacina é a ALZ-101. Ela tem anticorpos que combate contra a beta-amiloide, que é aquele amaranhado que fica ali nos cérebros. Dizem também que a vacina contra herpes zoster também reduz 25% a chance de ter Alzheimer. Beleza? Alguma dúvida? Fui clara? Faz sentido para vocês?
Beleza, fechou. Vamos seguir. A segunda demência mais comum, a demência vascular. A demência vascular, ela causa problemas na função cognitiva. Ai, que bom, Tawana. Amém. Ela causa problema na função cognitiva do julgamento, da memória, do raciocínio, do planejamento e também do pensamento. Essa demência vascular está relacionada diretamente com os AVCs, que são os infartos cerebrais, tanto os AVCs hemorrágico como isquêmico, pequenos ou grandes. Então, AVCs de pequenos vasos, grandes vasos, que são isquêmicos ou que são hemorrágicos, desenvolve a demência vascular, tá bom? Os fatores de riscos são hipertensão e diabetes. Os dois primeiros, hipertensão primeiro, diabetes segundos, principalmente tipo 2, porque hipertensão e diabetes está relacionado diretamente com AVCs, tá? Colesterol alto, coágulos, tabagismo, obesidade, fibrilação, que seria o coração bater irregular, histórico familiar e idade acima de 65 anos. Os sinais e sintomas, que são as manifestações, apresenta problemas de memória, como lembrar coisas recentes. Então, a memória recente, ela fica igual ao Alzheimer, traz esse comprometimento na memória recente, o raciocínio, planejamento e organizar tarefas. As pessoas ficam com dificuldade de organizar tarefas e também ficam com alteração na linguagem. Problemas motores também podem aparecer. As sequelas dos AVCs também compromete bastante, tá? Então, só para explicar melhor, a demência vascular, ela é desenvolvida a partir dos AVCs, tá? Pode ser AVC pequeno, grande, isquêmico ou hemorrágico. Vai comprometer a memória, vai comprometer o planejamento e vai comprometer o raciocínio também, certo? A demência de corpo de Levy é uma demência. Eu vou ler aqui as mensagens depois que eu terminar aqui, tá bom? A demência de corpos de Levy é uma demência que é confundida com a demência de Parkinson. Quando eu chegar lá no Parkinson, eu falo um pouquinho sobre o corpus de Levy. Vamos falar agora sobre uma demência que quase ninguém conhece, mas que é uma demência que traz muito prejuízo para a pessoa doente e também para o familiar. Todas essas demências, gente, traz grande impacto na família e a pessoa que está vivendo essa situação. A demência frontotemporal é uma demência, uma doença degenerativa, progressiva e irreversível, assim como as demências, e ela compromete o lobo frontal e o lobo temporal, tá? Então, ela compromete esses dois lobos. A idade que essa doença se manifesta é de 45 a 65 anos. Então, ela não acomete só idosos. Ela pode iniciar a partir dos 45 anos. Tem uma evolução rápida. Geralmente, a pessoa, ela fica com a doença de 5 a 10 anos. Quando ela está com a doença já há 10 anos, ela já está em estado debilitado, próximo da morte.
A manifestação dela é muito bizarra. O paciente perde o nexo do comportamento. Ele tira a roupa na frente das pessoas, faz gestos obscenos, ele faz coisas assim muito sem noção, de querer subir em cima da cama, tirar a roupa para fazer xixi durante a janta, ele faz xixi e cocô na roupa, ele pega as coisas do prato dos outros, come, gospe, ele cospe na cara das pessoas, ele agride, ele xinga. Ele perde a noção da educação. Ele... como que eu posso dizer, meu Deus? Fica com brincadeiras obscenas, mandando beijinho, falando palavras de baixo escalão, acho que é isso. Me corrija aí, gente. Mas é isso, tá? Tem gente, tem idosos, pessoas que às vezes têm essa doença e eles são considerados sem vergonha, considerado, que mais que eu posso dizer aqui? Só para vocês terem uma ideia, eu fui chamada para avaliar um paciente e era o pai de uma amiga minha. E quando eu cheguei lá, quando eu vou avaliar um paciente, primeiro eu converso com a família em particular. Então eu queria ouvir o que a família tinha para me falar. E a família me contou coisas assim absurdas. Tanto é que eu imaginei que o paciente estava com depressão. Porque há 2 anos atrás ele perdeu a esposa, então achei que ele estava depressivo. Bom, ouvi, anotei tudo que foi pertinente anotar e depois eu fui conversar com ele. Ele disse que sentia muita falta da esposa dele, chorou quando eu falei dela e ele comia coisas estragadas. A unha dele não tinha cuidado pessoal. A unha do pé dele era desse tamanho, tanto é que eu indiquei uma podóloga para cuidar do pé dele. Depois, se vocês quiserem, eu mando a foto para vocês verem. E escovar os dentes, nem pensar. Conversando com ele, acho que tinha comida na boca dele de meses, de verdade, gente. E aí eu falei para a família, né? Expliquei o que estava acontecendo. Depois eu fui estudar um pouco mais sobre a doença frontotemporal e eu encontrei ele na demência frontotemporal. Infelizmente, a família acha que realmente ele é o jeito dele, não é uma doença. E aí foge da minha alçada. Avaliei, pontuei, orientei, mas infelizmente a família não deu valor naquilo que eu disse e segue desse jeito. Eu prefiro nem perguntar como ele está, porque eu não gosto disso, eu acho desumano, né? Então, para eu não me envolver no problema das outras pessoas, eu prefiro ficar de fora e também nem saber o que está acontecendo. Porque a gente não pode invadir o espaço das outras pessoas, a gente faz o que está ao nosso alcance. O que não está, vida que segue, tá bom? Que mais? Deixa eu ver aqui. O diagnóstico é feito com 3 históricos. Se o paciente apresentar 3 desses sintomas, ele já pode ser considerado com uma demência frontotemporal, tá bom? Agora, a demência de Parkinson,
ela é uma demência que ela se desenvolve a partir da doença de Parkinson. Então, a pessoa tem a doença de Parkinson, depois de uns anos, ela começa a manifestar a demência de Parkinson. E aí eu quero que vocês anotem aí nos comentários. Eu falei sobre demência e falei alguns tipos. Porém, a demência, ela compromete a função cognitiva. Os tipos de demência não vão ter comprometimento em todos os tipos de função cognitiva. Nós falamos que o Alzheimer compromete a memória e a orientação. Falamos que a demência vascular compromete planejamento, raciocínio e algumas coisas mais. Eu quero que vocês coloquem nos comentários quais são 3 tipos de função cognitiva. Para ver se vocês estão prestando bem atenção. Coloquem para mim nos comentários 3 das funções cognitivas. Bom, e a demência de Parkinson? Então, ela desenvolve aí a partir da doença de Parkinson. Geralmente, a demência de Parkinson, ela acomete pessoas acima de 85 anos. Os fatores de risco são a idade avançada, que são acima de 85, gravidade dos sintomas motores. Por quê? Vamos voltar lá na doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença que causa comprometimento no sistema motor, então fica com tremores nos braços e pernas, fica com problema de linguagem na fala, e é isso. O maior comprometimento são os tremores. Mas quando a doença está evoluindo para a demência, existe um declínio cognitivo. E geralmente aí a pessoa vai ter, além dos sintomas da doença, ela também vai ter déficit de atenção. E as pessoas vão achar ou vão confundir com TDAH. Mas não é TDAH, é a demência de Parkinson. Tem comprometimento no planejamento e também na organização. Essa demência, ela se desenvolve aí por 10 a 15 anos. As complicações dessa demência é a queda, o paciente pode cair por conta dos tremores, fraqueza muscular, broncoaspiração, porque chega uma hora que ele começa a engasgar demais para comer, vai perdendo a musculatura da deglutição e infecção urinária. Gente, todas essas doenças têm as suas fases. Essas demências, elas têm fase 1, 2, 3 e 4. Na fase 4, o paciente fica acamado, perde totalmente a consciência, fica mais tempo, na cama, dormindo ou inconsciente e começa a usar sonda para se alimentar por conta da broncoaspiração, e o paciente, como fica mais tempo dormindo, ele precisa usar sonda para se alimentar. A demência de corpos de Levy é uma demência com acúmulos também de proteínas de corpos de Levy no cérebro. Ela é confundida com a doença de Parkinson, porque o paciente também apresenta tremores, apresenta fraqueza, apresenta problema de declínio cognitivo, como raciocínio. Então, por isso que ela é confundida com a demência de
Parkinson. Ok, galera? Deixa eu ver os chats aqui. A expectativa de vida para a pessoa que tem Alzheimer muda conforme a doença progride? Sim, é o seguinte, a pessoa que tem a demência, ela, como eu disse, ela é progressiva, ela é dinâmica, ela não para. Geralmente, a pessoa que tem a demência, principalmente de Alzheimer, ela vai viver com a demência aí mais ou menos uns 8, 10 anos. Vai comprometer a qualidade de vida da pessoa? Sim. Por isso que é tão importante descobrir o quanto antes, para que essa pessoa possa viver mais tempo com qualidade de vida. A doença de Alzheimer é hereditária? A demência de Alzheimer, gente, ela pode estar no gene, sim, tá? Eu não sei se vocês já assistiram, tem um filme, eu vou ver qual é o nome do filme, ele é muito interessante, fala sobre uma mulher que ela era louca de trabalho, tipo igual eu. Minha esposa até falou, nossa, tenho medo de você. Mas ela estudava muito, trabalhava muito, ela era professora de faculdade e com 50 anos ela teve o Alzheimer e era hereditário, tanto é que a filha dela também tinha o gene. Mas também não é uma coisa muito comum, tá? Mas pode ter relação com o histórico de vida, sim. A Rita, minha mãe teve AVC, mas antes tinha problema de Chagas do coração. Será que a Chagas teve a ver com AVC? Pode ser que sim, Rita, por conta do coração, né? Por quê? O coração ele está diretamente ligado com o AVC. Se o paciente tem um problema cardíaco, ele pode sim desenvolver um coágulo, um êmbolo e aí causar a obstrução de uma artéria, de um vaso e causar o AVC. Fala, Geice. Tá me ouvindo? Tô. Vê se você consegue adicionar esse e-mail que eu te enviei. Você vai compartilhar seu invite, mas você vai em pessoas e coloca esse e-mail e tenta chamar essa pessoa. Porque a Maria está tentando entrar na live e não está conseguindo. A outra opção seria essa. Vixe, mas pior que já tá acabando. Nem sei se adianta ela entrar agora. Você mandou aonde pra mim? Eu mandei no chat. No chat? Deixa eu E ver. ela também não. Clique em pessoas, adicionar mais pessoas. Quando você colocar o e-mail dela, vai ter a opção de convidar. Eu mandei pro... Ai, peraí. Melhor eu... Dá pra copiar o link e mandar no grupo, não dá? Tá, mas ela não está conseguindo. Não tá conseguindo mesmo assim? Por isso que tem essa opção. Aqui, ó. Compartilhar via e-mail padrão. É isso? Isso mesmo. Será que foi? Mandei, vamos ver. Eu não consegui entrar no problema de internet, tá bom? Mas pode seguir. Obrigada, amiga. Tá bom, beleza.
Acho que deu algum erro aqui no envio, viu? Deixa eu tentar enviar aqui, mas... Não. Eu acho que não foi não, Geice. Bom, tá? Não, a gente não vai tão longe, então não sei se vai adiantar entrar. Não. Eu vou falar com ela aqui. Deus abençoe. Amém. Vamos lá. Ah, Rita respondeu aqui. Atenção, raciocínio. Rita, orientação no tempo e no espaço. Ou desorientação no tempo e no espaço, tá? Vou escrever aqui, ó. Comprometimento na função cognitiva, na orientação no tempo e no espaço. O que seria isso? Tempo, ela perde a noção do tempo. Como data e hora. E o espaço seria o local onde ela mora, por exemplo. Ela considera o local que ela mora como um lugar desconhecido. Ela quer voltar para casa. Tá bom? A Tauana, concentração, linguagem e orientação. Ok. A Marisa, aprendizado, raciocínio e memória. Beleza. Perfeito, meninas. Ficou claro, então? Alguém já tinha ouvido falar de demência frontotemporal? Quando vocês verem algum idoso desorientado, fazendo umas coisas bizarras, umas coisas estranhas, pensem na demência frontotemporal.